Bandeirantes 7h18, o Pedro Campos aqui com a gente para trazer as informações sobre a morte do economista Delfim Neto. Pedro, bom dia. Ana, a assessoria do professor Antônio Delfim Neto nos comunicou há pouco o seu falecimento na cidade de São Paulo. Antônio Delfim Neto morreu aos 96 anos, ele estava internado por conta de complicações no estado de saúde. Há algum tempo o professor Delfim Neto já estava afastado das atividades devido a essas dificuldades. Além de ser professor, economista, político, Antônio Delfim Neto foi um dos mais importantes colaboradores da história da Rádio Bandeirantes. Com a sua coluna no Jornal da Bandeirantes, gente, por anos, analisou a cena econômica e política do país como poucos e trouxe aos ouvintes da Rádio Bandeirantes sempre um olhar crítico e apurado a respeito dos fatos políticos do Brasil e do mundo. Antônio Delfim Neto está, claro que deixando um vácuo e deixou desde o momento em que não tinha mais condições de participar conosco nessa cobertura que a Rádio Bandeirantes faz dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Por isso, aqui aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, vamos abrir agora espaço para recordarmos essa história e contarmos um pouco mais da história de Antônio Delfim Neto. Uma personalidade com frases marcantes. Palavras que nortearam o país por décadas. Quem sabe faz, quem não sabe conta a história. Delfim Neto fez muito pela economia brasileira, mas não entra para a história apenas nesta página, as questões sociais. O Estado tem a obrigação moral, no caso como este que nós estamos vivendo, produzido por uma pandemia, ele tem de cortar onde for necessário para dar para os menos favorecidos as condições de sobrevivência. Isso não é uma questão de economia, tá? Isso é uma questão do Estado, é uma questão da moralidade do Estado. De saúde pública. A principal missão é mobilizar a vacinação. Jurídicas. Não, na verdade, a Suprema Corte, quando age como Suprema Corte, ou seja, quando age no pleno, ela tem uma capacidade enorme de ajudar ou de atrapalhar o país. E políticas. Mas a política, como se diz normalmente, é a arte do possível. Quem não tem poder, cede. Quem tem poder, manda. Também fizeram parte da vida de Delfim Neto, um caminho dedicado ao país. Ele sempre fez questão de citar nas suas participações no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o cumprimento inicial. Bom dia, é uma alegria falar com vocês e com o Brasil. Delfim Neto começou a falar com a sociedade brasileira no universo público como secretário da Fazenda de São Paulo na gestão de Laudo Natel. Na sequência, em 1967, assumiu o Ministério da Fazenda, agora com responsabilidade nacional no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. Foi mantido no cargo pelo general Emílio Garrastazu Médici até março de 1974, período do chamado Milagre Econômico. Com Delfim no Ministério da Fazenda, o Brasil teve o crescimento mais acelerado da história e tornou-se a 8ª maior economia do mundo. No entanto, o governo militar privou a liberdade dos brasileiros, prendeu e torturou quem emitia opinião contrária. Uma crítica da qual Delfim Neto nunca conseguiu se livrar estava relacionada com sua assinatura no documento que culminou com a edição do AI-5. Se as condições fossem as mesmas e o futuro não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o Ato 5, como assinei a Constituição de 88, das quais, aliás, eu fui o relator de princípios. Delfim Neto não sabia o que estava diante do ato. Erro, portanto, é o seguinte: quando depois, passado aquele momento, você reconhece o seguinte:
eu não sabia o suficiente, ou então não fui capaz de reconhecer o que estava acontecendo. Delfim Neto trabalhou no Ministério da Fazenda entre 1967 e 1974. Voltou ao poder no cargo de ministro da Agricultura no governo João Batista Figueiredo em 1979 e, alguns meses depois, assumiu a Secretaria de Planejamento. Uma de suas metas, a mais prioritária, era derrubar a inflação. A minha esperança é que possamos ir reduzindo gradualmente a taxa de inflação no correr de todo o governo do presidente Figueiredo. Nós vamos conversar com as pessoas que têm importância no mundo dos negócios, mostrar a estratégia que está sendo adotada para conseguirmos atender aos 3 grandes problemas brasileiros: o problema da inflação, o problema do balanço de pagamentos e o problema da adaptação da economia à escassez de energia. Ele demonstrou o poder de decisão em vários momentos. Para conter os gastos públicos, Delfim Neto decretou uma redução de 10% na folha de pessoal em 1968 e baixou o ato complementar número 40. A medida reduziu a participação dos estados e municípios nas receitas dos impostos, concentrando a administração dos recursos no governo federal. Justificou sua decisão afirmando que prefeitos do interior só sabem usar o dinheiro que recebem para construir fontes luminosas. Espirituoso, sempre soube responder de forma criativa às questões sobre seu futuro político. E o governo de São Paulo? Está muito bem, obrigado. Mas o senhor segundo eu sou, mas não vai muito bem. Continua candidato ao governo de São Paulo? Ainda estamos muito longe. É realmente uma coisa que eu gostaria. Ainda estamos muito longe. E a presidência da República? Está muito longe demais. Com Delfim no Ministério, foi montado o Conselho Interministerial de Preços, com o objetivo de acompanhar todos os setores da economia. No cenário exterior, foi implantado o Banco Multinacional Brasileiro e foram lançados títulos do Tesouro no mercado de capitais da Europa. Também é dessa época a criação da Loteria Esportiva e do Cartão de Identidade Cadastral, o SIC, depois transformado em CPF. Delfim exerceu ainda o cargo de governador pelo Brasil do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Participou da direção do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Foi embaixador do Brasil na França entre 1975 e 1978. Depois da redemocratização do Brasil, foi eleito 5 vezes consecutivas deputado federal. Foram 20 anos de mandatos na Câmara. Nesse tempo, discordâncias e apoios foram alternados. Em 1993, ao ser criticado por Luiz Inácio Lula da Silva por integrar o PPR de Paulo Maluf, respondeu sem meias palavras. Primeiro, o PPR não é do Maluf. O PPR é um partido que nasceu da fusão do PDS e do PDC. Tem o Maluf como sua principal liderança. E o Lula pode imaginar o que ele quiser. Eu vi quantas vezes o Lula ganhou a eleição. Ele compete com o Maluf bravamente nesse campo. E não ganhou nenhuma ainda, o Maluf já ganhou. De forma que, em matéria de fracasso, o Lula é doutor. Poucos anos se passaram. Após a reeleição de Lula, em 2006, Delfim reconsiderou sua visão crítica e passou a aconselhar o presidente com bastante frequência. É uma tendência do presidente Lula de acomodar, na verdade, os problemas, como ele acomoda esse problema do Paraguai, como acomodou o problema da Bolívia, como, no fundo, aceita de uma forma diferente o que acontece na Colômbia do que acontece na Venezuela. Mas eu acho que é uma coisa importante essa união. Ele definia, então, o governante como um líder competente que beneficiou os trabalhadores e transcendeu o meio sindical. O governo de Lula foi bastante bom. Costuma-se confundi-lo com o de Dilma, que foi bastante ruim. Colunista por décadas da Rádio Bandeirantes, Delfim sempre deu sua opinião sobre todos os assuntos de interesse dos ouvintes. O preço da gasolina. O combustível é determinado pelo valor externo do petróleo
Não adianta imaginar que o Brasil, sendo um produtor de petróleo, pode fixar o seu preço interno, que seria um desperdício de recursos. Nós temos que vender o petróleo interno pelo preço do mercado externo. É muito pouco provável que a gente não tenha uma melhoria, não apenas por causa da eleição, mas porque haverá uma mudança de toda essa política. Eu acredito que a eleição vai, na verdade, dar um novo caminho para o Brasil. O processo eleitoral, o cenário atual da economia. Caminhamos realmente para uma inflação talvez seja a maior da década. Esteve durante 11 anos entre os 10 parlamentares mais influentes do Brasil, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Delfim Neto nasceu no bairro do Cambuci, em São Paulo, e começou a trabalhar com 14 anos, quando perdeu o pai. Mais tarde, como professor da USP, em 1962, contribuiu para estruturar o curso de economia da universidade. Foi peça ativa das discussões brasileiras até hoje, sempre com clareza e sinceridade. Isso, na verdade, é o tipo do jogo para enganar a trouxa. Delfim Neto deixa um legado de décadas, uma vida dedicada ao Brasil. Rádio Bandeirantes.